Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. Nota prévia antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante pra viver em paz. Antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante pra viver em paz. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. É nota prévia, é nota prévia, é nota prévia. Olá, começa agora o programa Nota Prévia, que lhe traz as possíveis soluções científicas para os problemas do cotidiano. O nosso convidado hoje é o professor Dr. Humberto Fernandes Machado, do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense. O professor cursou o doutorado em História Social pela USP e atualmente é o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, na atual gestão do magnífico reitor, professor Dr. Roberto de Souza Salles. O professor Humberto irá conversar conosco sobre a Universidade Federal Fluminense e a política de ciência, tecnologia e pós-graduação. Professor Humberto, obrigado pela sua presença nos estúdios da UniTV. Bom, eu que agradeço o convite e sinto-me realmente honrado e, evidentemente, pela própria oportunidade de divulgar o que nós fazemos em termos de pesquisa e pós-graduação na Universidade Federal Fluminense, que pode realmente contribuir para o desenvolvimento da própria cidade, né, mas também do Estado, e o próprio desenvolvimento do país. Quer dizer, na medida em que nós estamos investindo em educação, em ciência e tecnologia, nós podemos contribuir para um mundo melhor. Com certeza. Eu queria até aproveitar e aqui parabenizar o senhor por ter escolhido para constituir a sua equipe duas mulheres. Seguramente, além do desenvolvimento social, o senhor está garantindo o desenvolvimento do gênero. Então, meus parabéns. E ressaltar, né, que o desenvolvimento de um país está relacionado justamente a essas atividades de ciência e tecnologia, e principalmente quando elas são assim, integradoras, né? E essas atividades acontecem principalmente no ambiente das universidades, envolvendo todas as áreas do saber humano, ou seja, as ciências naturais, a engenharia, tecnologia, ciências da saúde, agrícolas, assim como as ciências sociais e humanidades. Eu gostaria, professor, que o senhor falasse para nós sobre o seu trabalho, então, na gestão da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e na supervisão dessas atividades de ciência e tecnologia. Em primeiro lugar, você mencionou e ressaltou a questão de utilização de duas mulheres fazendo parte da minha equipe. Eu acho que numa sociedade machista, que é tradicional como a sociedade brasileira, altamente patriarcal, herança de toda uma estrutura secular, vamos dizer, em que a mulher, vamos dizer, colocada em segundo plano, sempre é importante ressaltarmos isso, porque a mulher vem ocupando o espaço, cada vez mais nos espaços, vamos dizer, nas diversas atividades do nosso país. E eu acho que não tem nada de mais, são duas pesquisadoras de renome, são duas pessoas que dão uma grande contribuição à universidade, e, além disso, a própria experiência administrativa das duas colegas. Né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, em relação à ciência e tecnologia, é claro que a universidade ela não está isolada, eu acho que tem que ressaltar esse aspecto, ela não está isolada da própria sociedade brasileira. Né? A universidade no Brasil ela tem uma história recente. Né? O caso da universidade brasileira ela começou no século XX, enquanto outros países, a universidade já vem desde a Idade Média, no caso da Europa. E no caso dos nossos irmãos, nossos hermanos, né, latino-americanos, a colonização espanhola nós tínhamos universidades do século XVI, enquanto no Brasil só no século XX, e mais grave ainda, quer dizer, a universidade no Brasil ela foi criada durante a comemoração dos 100 anos da independência, para homenagear, inclusive, para conceder, perdão, o título doutor honoris causa para o rei Leopoldo II da Bélgica, isso durante a comemoração do primeiro centenário de independência. Né?
Então, a UF, no caso, a universidade tem 46 anos. Né? Então, dentro desse quadro, quer dizer, eu acho que a gente tem que ressaltar a importância da universidade, que pode dar uma contribuição enorme para o desenvolvimento do país. No caso, nós temos exemplos, né, não só em que tem a universidade, mas investimentos principalmente em ensino, em ciência e tecnologia. É só nós observarmos recentemente os exemplos que nós temos, no caso da Coreia, no caso da China, né, a China como uma grande potência, né, foi um investimento maciço, sistemático e constante durante muitos anos em termos de ciência e tecnologia, em termos de ensino. Hoje a China desponta aí como, vamos dizer, como uma potência, uma grande potência e inclusive fazendo concorrência às potências tradicionais. Né? O caso, inclusive, eu acho que é bom ressaltarmos isso, países que vivenciaram conflitos internos, o caso da Coreia, o caso da guerra da Coreia na década de 50, e o próprio conflito na China. Então hoje nós observamos aí, né, quer dizer, países que investiram maciçamente em termos de educação, em termos de ciência e tecnologia. Bom, o caso do Brasil. Né? Então, o caso nosso no Brasil, o caso da própria universidade brasileira, eu acho que nesses últimos anos, que realmente houve um investimento maciço em termos de pós-graduação, em termos de ciência e tecnologia. E a UF, né, no caso, mais recentemente, quer dizer, se nós observarmos que era a UF há 20 anos atrás, que é a UF hoje, a pós-graduação na UF começou realmente um desenvolvimento, a pós-graduação, a pesquisa na UF, ela tem uma tradição recente, quer dizer, se nós observarmos que a UF, vamos dizer, há 10, 15 anos atrás, que é a UF hoje, em termos de produção científica. Né? Então, esses últimos 10 anos demonstraram o potencial imenso que nós temos na Universidade Federal Fluminense e de que forma a Universidade Federal Fluminense pode contribuir, inclusive, para melhorar as condições de vida da população, do município, do Estado. Também a questão da UF, né? Nós observamos uma situação tanto quanto desigual dentro dessa pesquisa, dentro dessa pós-graduação. Por exemplo, no caso da Universidade Federal Fluminense, nós temos uma área que já tem uma tradição em termos de pesquisa e pós-graduação, que é a área de humanas, de uma maneira geral na universidade. Bastante desenvolvida. É onde nós temos realmente os cursos com conceitos mais elevados, mas a universidade ela não se reduz apenas a determinada área de conhecimento. Ao contrário, isso é muito ruim para a instituição como um todo. E eu acho que nós temos hoje determinadas áreas que têm um potencial imenso e, infelizmente, nós não sabemos aproveitar. É o caso da área de saúde e ciências da vida e o caso das engenharias. Então, a nossa atuação nesses próximos anos será uma preocupação básica também, quer dizer, evidentemente, não deixando de atender, não deixando de, vamos dizer, de priorizar também, vamos dizer, de verificar, de buscar o atendimento melhor da área de humana. No entanto, temos que ter realmente um olhar mais direcionado, uma indução para as áreas de ciências da vida, saúde e das engenharias. Ótimo. Ou seja, buscar um equilíbrio, então, nos indicadores de ciência e tecnologia. Gostaria de ressaltar que os indicadores de ciência e tecnologia mostram os potenciais e os déficits de uma instituição e acompanham também as mudanças que ocorrem com o objetivo de prevenir eventos, tendências que possam prejudicar essa capacidade de atender às necessidades da universidade ou do país. Estes indicadores, eles tratam tanto dos recursos humanos, quanto da produção de artigos científicos, quanto, por exemplo, ao depósito de patentes, que é algo que agora está muito em voga. Eu mesma recebi um material da USP, de pós-doutorado, onde o candidato ao pós-doutorado já tem que fazer uma sessão de direitos autorais ou patrimoniais de patentes, de softwares ou de produtos. Imagine. Professor Humberto, mas voltando aqui à nossa questão da Universidade Federal Fluminense, eu gostaria que o senhor, nesse início de gestão, desse para nós o seu diagnóstico, então, em relação a esses indicadores de ciência e tecnologia e como o senhor vê, então, a UF em relação às demais universidades aqui do estado do Rio e, quiçá, no contexto brasileiro. Bom, a Universidade Federal Fluminense, no caso específico do estado do Rio, no caso específico do estado do Rio, ela está bem. Quer dizer, nós temos uma universidade, no estado do Rio nós temos, vamos dizer, 4 universidades federais, né? 4 universidades federais. E, vamos dizer, no caso a Rural, a Unirio, a UFRJ e a UF. E, além disso, as 2 estaduais, que é a UENF e a UERJ. Né? Então, nesse caso específico, né, nós temos aí, a UF está bem nesse contexto. Agora, como eu ressaltei, nós temos que fazer um tratamento mais equânime dentro da universidade, ou seja, buscando atender outras áreas de conhecimento. Em termos de país, a UF,
ela tem um potencial, ela no caso da pesquisa, da pós-graduação, ela não está, vamos dizer, ela tem condições para poder alavancar cada vez mais, está crescendo, houve um crescimento qualitativo nesses últimos anos, né? Mas ainda está, ela é deficiente ainda em termos, vamos dizer, nós temos aí, ela está mais ou menos ocupando o 11º lugar na questão das universidades federais, né, em termos de pesquisa e pós-graduação, numa situação, vamos dizer, favorável, no entanto, como eu ressaltei, ciência, tecnologia e crescimento de pós-graduação, né, vamos dizer, são dois fatores que não são resolvidos, vamos dizer, em tempo curto. Nós pensávamos em médio e longo prazo na universidade. Né? E o caso, quer dizer, uma das questões que nós consideramos fundamental é alavancar a pesquisa cada vez mais, ampliar o que nós já fizemos, que nós temos, e buscar novas alternativas, né? Buscar novas áreas de conhecimento. E também uma proposta, nós temos uma proposta, a meta, é levar o conceito dos cursos de pós-graduação. Essa questão é crucial para nós. É claro que isso aí não depende só vamos dizer, da pró-reitoria, da administração da universidade, mas tem que ter uma política de indução à pesquisa e à pós-graduação na universidade. Isso já tem dentro da UF, nós avançamos, se nós observarmos o Plano de Desenvolvimento Institucional dentro da Universidade Federal Fluminense, então, o PDI. ótimo. No próximo bloco nós vamos tratar dessas questões porque tem a ver com investimento, correto? Investimento. Então, olha só, no próximo bloco você conhecerá os principais produtos e serviços da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade. Saberá a respeito dos possíveis impactos dessas atividades de ciência e tecnologia na sua vida e na sua comunidade. Nota Prévia volta já já. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. Nota Prévia. Enfermeira, você tem uma vocação. Enfermeira especialista, exige estudo e muita preparação. Enfermeira, você tem uma vocação. Enfermeira especialista, exige estudo e muita preparação. Universidade Federal Fluminense tem competência, tem sensibilidade para cuidar da saúde do cliente, da família e da comunidade. Universidade Federal Fluminense tem competência, tem sensibilidade para cuidar da saúde do cliente, da família e da comunidade. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. Nota Prévia antecipa as possíveis soluções com antecedência bastante para viver em paz. Antecipa as possíveis soluções com antecedência bastante para viver em paz. De volta aos estúdios da UniTV, a televisão da Universidade Federal Fluminense. Aqui você tem mais do que informação, aqui você tem conhecimento. Estamos com o programa Nota Prévia e hoje o nosso convidado é o professor Humberto Fernandes Machado, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal Fluminense. Professor Humberto, retomando o que nós estávamos conversando no bloco anterior, além dessas propostas do plano de investimento, de desenvolvimento da universidade, eu gostaria que o senhor também apontasse as metas estabelecidas nesta gestão pela sua pró-reitoria em relação à ciência e tecnologia, as atividades mais gerais e os possíveis impactos dessa política no nosso cotidiano. Bom, inicialmente, eu acho que você destacou a questão do apoio da universidade, né? O apoio da universidade a todo o setor de pesquisa e pós-graduação. Né? E é claro que independente desse apoio institucional, né, nós temos, já dentro da universidade, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, alguns programas vinculados diretamente a esse plano geral de crescimento institucional, que, vamos dizer, permitem, no caso, que os professores participem de congressos. Né? Nós temos o Fluxo Contínuo, que é um projeto que vai estimular a participação dos professores em congresso.
em trazer recursos para melhoria de laboratórios, em, no caso, organizar seminários, ou, no caso, colóquios dentro da própria instituição. Isso é importante, nós estimularmos isso. E uma política, inclusive, de apoio à publicação dos professores, né? Quer dizer, ou seja, há toda uma política dentro da universidade, no caso, isso desenvolvido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que permite o crescimento da própria universidade de pesquisa e pós-graduação na UF. Né? Bom, isso por um lado. Em segundo lugar, como isso pode contribuir para a melhoria qualitativa, vamos dizer, da própria sociedade. Nós temos diversos programas, diversos cursos de pós-graduação, diversas pesquisas que podem realmente contribuir para a melhoria das condições de vida da população. Por exemplo, na área de saúde, né, na área de saúde nós temos todo um trabalho com célula-tronco, desenvolvido inclusive por um grupo ligado à veterinária, ao hospital, né? Quer dizer, nós temos que cada vez mais apoiarmos esse grupo. Nós temos também um trabalho que é desenvolvido por um grupo da biologia celular e molecular, né? Com outros professores, outros docentes, em que, vamos dizer, todo o trabalho em cima de prevenção do HIV. Né? E, além disso, dentro da universidade, dentro da própria universidade, nós temos, vamos dizer, uma política de favorecimento aos próprios profissionais, né, formados pela universidade, em termos de capacitação, por exemplo, professores que se formam na universidade, retornam à instituição, né, para um processo de atualização, processo de capacitação. Isso é muito importante, porque na medida que nós não podemos ficar completamente desvinculados do ensino básico, então na medida que nós estamos estimulando aos professores, que não só formados pela UF, mas até em outras instituições, retornem à universidade, que, vamos dizer, apreendam, né, vamos dizer, no caso, novos conceitos, nova bibliografia, enfim, que se atualizem. Eu acho que nós estamos contribuindo para o desenvolvimento não só do Estado, mas também uma melhoria do ensino de uma maneira geral. Né? Bom, então nós temos diversos projetos dentro da universidade que permitem, evidentemente, vão favorecer o crescimento da universidade, vamos dizer, da própria sociedade, pode contribuir para a melhoria. E que trazem a sociedade para dentro da universidade Exatamente. também, né? O fundamental é que a gente tem que mostrar à sociedade a importância da instituição, da universidade, e, ao mesmo tempo, que essa sociedade continue valorizando cada vez mais a universidade, porque dentro do quadro atual, quer dizer, nós já tivemos praticamente o sucateamento do ensino básico nesses últimos anos, a saúde pública está completamente abandonada, quer dizer, o último baluarte de resistência ao processo de desmonte do Estado brasileiro é a universidade. Então, nós temos que criar mecanismos para preservá-la, né, ao mesmo tempo, buscando alternativas, não podemos ficar dependendo apenas, vamos dizer, do apoio financeiro do Estado. Então, e nessa questão, inclusive, das finanças, assim como nós estamos caminhando para a finalização, eu gostaria até que o senhor falasse da perspectiva de captação de recursos de investimentos, né? A partir assim, dessa mesma sociedade, tanto pelo aspecto dos impostos, pelo investimento público, mas também pela colaboração, de repente, com parcerias com empresas, instituições. Como o senhor vê a captação de recursos para os investimentos em ciência e tecnologia? Quer dizer, os principais mantenedores da ciência e tecnologia no país, evidentemente, tem que ser o Estado. São os órgãos públicos, não há dúvida. Né? Quer dizer, a pesquisa e a pós-graduação, ela tem uma dependência muito grande em relação ao Estado brasileiro, né? Diferente de, vamos dizer, até de outros países. Mas no caso do Brasil, até pela própria formação cultural da nossa sociedade, nós não podemos realmente desligar do Estado. Quer dizer, é justamente a atuação nossa junto à CAPES, ao CNPq, à FAPERJ, por exemplo. Né? A FAPERJ, nós tivemos oportunidade, quer dizer, com a nova gestão da FAPERJ, nós mantivemos o quadro. Foi a primeira universidade a ser recebida pela nova diretoria da FAPERJ. Né? O presidente da FAPERJ tomou posse uma quinta-feira, já na terça-feira seguinte estava eu lá junto com o reitor, o professor Roberto Salles, né? Participando de uma reunião na FAPERJ. Então, inclusive, buscando apoio nesse órgão de fomento. Também a FINEP, né? A FINEP, vamos dizer, ela teve uma atuação muito boa dentro da universidade no apoio a projetos institucionais. Por exemplo, nós acabamos de encaminhar à FINEP 6 projetos, né? E, vamos dizer, diversos projetos, vamos dizer, no caso, Ciências da Vida, a de Rede de Tecnologia, dentro da UF, né? Quer dizer, o apoio institucional de órgãos podem permitir.
Um exemplo, em termos de parceria, né, com os órgãos públicos, tá? E principalmente com os órgãos, também com os órgãos privados, não, essa parceria tem que ser realmente ampliada cada vez mais. Eu vou mencionar a parceria que nós temos com a Petrobras. Diversos projetos nossos com a Petrobras, e isso, inclusive, está está afinado com a criação do Polo Petroquímico de Itaboraí. O Polo Petroquímico de Itaboraí, quer dizer, a UF saiu na frente. Nós saímos realmente, isso nós nos orgulhamos da Universidade Federal Fluminense. A gestão atual do professor Roberto Salles encaminhou toda uma proposta, foi um trabalho integrado entre as diversas pró-reitorias, do qual teve um papel fundamental também, né? Nós mantivemos, vamos dizer, todo um contato com a Petrobras, inclusive nós mantivemos um contato com a diretoria de exploração da Petrobras, né? E nós estamos atuando diretamente na questão do Polo Petroquímico de Itaboraí, porque evitar problemas, inclusive, ocorridos, no caso, em outras regiões do próprio estado do Rio de Janeiro. Tá? Quer dizer, não só na questão da área de saúde, nas engenharias, mas também na questão social. Né? Meio ambiente também, né? Da preservação do meio ambiente, no caso específico de Itaboraí. Então, tem todo o trabalho, está sendo realizado, um trabalho integrado. Né? Nós temos assento, inclusive, na organização do Conselho Consultivo, né? A universidade está presente, a universidade está presente. Então, eu acho que a atuação nossa é fundamental, porque não é a questão da universidade ela deter o monopólio do saber, mas como esse saber pode ser realmente publicizado, como esse saber pode contribuir para evitar problemas danosos que vamos dizer, que ocorreram em outras regiões, especialmente no caso do Polo Petroquímico Itaboraí. Né? Então, são exemplos que nós temos aí. E, claro, isso é possível dentro de uma instituição pública e, vamos dizer, uma instituição pública que realmente prioriza a questão da pesquisa e da pós-graduação. Então, isso é ótimo, a gente vê que essas parcerias estão caminhando e, nesse sentido, acreditamos que um trabalho como esse do Nota Prévia, que divulga os projetos da UF, vão ajudar a estabelecer mais parcerias até com outras instituições que não têm tanta tradição de apoiar a pesquisa, como no caso a Petrobras. Professor Humberto, a gente gostaria de agradecer sua presença aqui, dizer que o Nota Prévia é um programa que está à disposição, mais uma vez, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação para divulgar e pedir ao senhor para se despedir do nosso público. Eu quero agradecer o convite mais uma vez, né? E quero destacar, inclusive, a importância desses programas para a divulgação da pesquisa e da pós-graduação, não só na Universidade Federal Fluminense, mas na Universidade Brasileira de uma maneira geral. Né? Porque, no caso, como a apresentadora destacou, minha formação é História. Né? E há 117, eu sou enfermeira. E há 117 anos atrás, quer dizer, por ocasião da abolição da escravidão no Brasil, em 1888, quer dizer, 119 anos atrás. Parece que foi ontem, nada mudou. Exatamente. Então havia toda uma proposta de desenvolvimento da educação básica para todos, né? Distribuição de terra para os libertos. Educação básica. Infelizmente, se passaram mais de 100 anos e nada foi resolvido. É o que quem ganha. Então, acho que a universidade pode contribuir para a melhoria das condições de vida da população brasileira. A universidade pode contribuir para ter uma sociedade mais justa, menos excludente, menos hierarquizada. Eu agradeço, inclusive, o convite e tenho certeza que nós estaremos sempre apoiando o programa desse e tenho certeza também que esse programa vai continuar apoiando a divulgação da pesquisa da pós-graduação da universidade. Quer dizer, no caso, é uma via de mão dupla. E parabenizo, inclusive, os organizadores do programa. Obrigada. Em meu nome, Isabel Cruz e da equipe, nós agradecemos e agradecemos a você a sua atenção. Você já deve ter notado que há mais coisas entre o céu e a terra que a ciência ainda não conseguiu explicar. Mas você já deve ter percebido que sem conhecimento, sem arte e sem pensamento reflexivo, a vida não é possível fora do paraíso. Obrigado pela atenção e até o próximo programa. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. Nota prévia antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante para viver em paz.
antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante pra viver em paz. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. É nota prévia, é nota prévia.